Então, a cidadania celestial. E o texto da palavra de Deus que está baseado nesse sermão, essa pregação, é em 1 de Pedro, capítulo 2, tá, irmãos? No versículos 11 até o versículo 17. 1 de Pedro 2, 11 até o versículo 17. E eu digo, antes de nós fazermos a leitura, que nessa semana agora, vindo, vai ser comemorado, estaremos comemorando 7 de setembro, né? O dia da declaração da independência do nosso Brasil, independência do Império Português. Isso aconteceu há um bom tempo atrás, 1822. Ah, pastor, eu não lembro dessas coisas, eu também não lembro, então por isso que eu fui procurar na história, né? Mas tudo tem uma história, e foi desde então que o Brasil se tornou independente de Portugal, e celebramos como um país livre. O Brasil é independente da nação de Portugal. E nós vamos estar celebrando nessa semana agora. E nós também entendemos, irmãos, que cada fase da vida do país traz marcas, né? Devido aos acontecimentos, às eleições e toda a polarização, né? A divisão política que agora está muito mais clara do que antes, né? Isso pode trazer na sua vida e na sua memória dores ou frustrações e tudo mais. Mas eu quero relembrá-lo de que isso não define a nação, tá? Isso é um acontecimento que veio, mas é o nosso país. Amém, irmãos? Amém. Deus, quando Ele te trouxe no mundo, Ele te trouxe com um propósito. Se Ele quisesse que você nascesse em qualquer outro país, Ele te colocaria lá. Mas nós somos brasileiros, né? Graças a Deus que nos trouxe aqui. Alguns são por naturalidade, nasceram aqui, outros se tornaram cidadãos brasileiros, né? E nós devemos amar a nossa pátria, amar a nossa nação. O patriotismo é uma qualidade, mas depende de que maneira nós entendemos patriotismo. Pode se tornar algo que é extremo também. O que pode, às vezes, tomar lugar que somente é devido a Deus, né? Qualquer devoção dada a Deus não pode ser dada a qualquer outra coisa, tá? Deus merece a nossa atenção, merece a supremacia do nosso amor, a nossa atenção integral. E a nossa nação, a nossa família merece a nossa atenção, merece a nossa devoção, o nosso amor, mas tudo em segundo grau, tá, irmãos? Deus merece acima de tudo. Então, quando nós falamos de patriotismo, nós queremos falar nesse sentido, de amar a pátria que Deus nos trouxe, de sermos cidadãos exemplares e darmos bom testemunho. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria lembrá-lo que se você nasceu no Brasil, você é brasileiro, cidadão brasileiro. Mas se você um dia se arrependeu dos pecados e creu em Jesus como seu Salvador, você é um cidadão celestial. Amém. A sua cidadania celestial, ela vai determinar e vai guiar a sua vida, inclusive como cidadão do Brasil ou qualquer outro país do mundo, tá, irmãos? É o que mais vale, é o que mais importa, porque a nossa cidadania aqui, ela é temporária como país, mas lá no céu ela é eterna, então daí já dá para ver um pouco o peso e o valor que dá. Mas abramos a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, 11 a 17. 1 de Pedro 2, 11 a 17. Amados, peço-vos como a peregrinos, forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Esse texto aqui foi escrito, logicamente, por Pedro, pelo apóstolo Pedro.
E ele foi destinado para os crentes que estavam espalhados, estavam dispersos por vários motivos, mas principalmente por causa de dificuldades que estavam passando. Esses crentes eram dispersos não porque o governo estava indo atrás, perseguindo, como acontece com alguns países desse mundo, né, irmãos? Tem países opressores que, se sabem que você é um cristão, eles vão pesar a mão em você até que você saia dali, porque torna a sua vida insuportável e te tratando até como um criminoso, como alguém fora da lei, para ver até que ponto as leis podem ser mudadas e pervertidas para não honrar a Deus. Então tem países assim, mas não foi o caso aqui. Houveram perseguições assim, mas depois, aqui nesse momento, os cristãos sofriam, eles tinham que se espalhar por causa da hostilidade, ou seja, o mundo estava tratando eles mal. Não estava chegando a matar, não estava chegando a tirar as coisas, mas estavam menosprezando, ignorando, isolando eles. Você sabe um pouquinho o que é esse sentimento? Também não se sentir bem-vindo no lugar, mas de propósito te deixar de lado, te desviar de você. Então imagina uma civilização sabendo que você é crente, virando as costas para você. Então aqueles cristãos tiveram que se espalhar, tiveram que procurar sobrevivência de outra forma. Pedro escreveu para esses cristãos, irmãos. Pedro, ele estava em Roma durante os últimos 10 anos de vida, e ele escreveu essa carta para os crentes dispersos. Ele sabia do sofrimento daqueles crentes. Isso foi mais ou menos no ano 63 depois de Cristo. A perseguição veio, irmãos, pesada, perseguição violenta, dura, com Nero, governador romano, que veio um ano depois, no ano 64. Tudo isso para falar, irmãos, que o sofrimento na vida do cristão sempre há, sempre há. Talvez hoje em dia, por causa da situação política do Brasil, das leis e das situações acontecendo nos 3 poderes, praticamente do poder jurídico, né? Nós podemos sentir que há uma certa pressão maior, mas sempre houve. Se você aceitou Jesus, a partir daquele momento você vai sentir uma dificuldade na sua família, se a sua família não é salva, dentro do seu trabalho, na escola e na sociedade. E esses cristãos aqui passavam por esse sofrimento. Mas o que Pedro ensina nesse texto e em toda a epístola é santidade no mundo hostil. Vivamos em santidade. Não é porque estamos sofrendo, vamos agora chutar o pau da barraca, como diz o ditado, né? Num palavreado vulgar ou mais popular. Vamos abandonar, pendurar a chuteira. Não, irmãos. E devemos lembrar que quando as coisas apertam para a gente, tá? E agora é o momento de lembrar disso, porque pode apertar muito mais. Devemos ser santos. Lembrar que nós devemos prestar conta para Deus, primeiramente, tá? Nós temos autoridades nesse mundo, concordando ou não, mas a autoridade que está acima deles é Deus. Então a Ele devemos santidade no mundo hostil. E também esperança no meio do sofrimento. Porque, irmãos, se Deus está por nós, como Ele está, e Ele nos ensina, nos encoraja, podemos ter certeza que o consolo vai vir dEle. E quando vem dEle, é algo perfeito, é algo que nós precisamos, é algo que é necessário para nós e que Ele sabe exatamente o que dá e quando dá. Então, nós somos, como cidadãos, nós somos peregrinos também, devemos lembrar disso. Nós estamos aqui de passagem, nossa casa é temporária, nós vamos ficar aqui mais alguns anos, alguns estão um pouquinho mais perto de ir do que outros, mas nós todos estamos aqui de passagem e devemos lembrar disso. Aqui não é o nosso destino final. Se você aceitou Jesus como Salvador, você tem essa esperança viva que aqui não é o seu lar final. Mas nós moramos aqui, nós estamos aqui. Deus nos permitiu e com o plano dele estarmos aqui. Então a primeira instrução para nós peregrinos neste mundo que nós somos ensinados aqui é para nós vivermos abstendo-nos do pecado. Versículo 11 diz: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Irmãos, o pecado toma várias formas na nossa vida. O pecado é sempre nosso inimigo, no sentido, nós lutamos toda hora, todo dia. Eu não preciso explicar para ninguém o que é isso. Você sabe. É só você acordar de manhã, você sabe o que é isso.
às vezes até à noite. A hora que você acorda à noite, né, os seus pensamentos têm a desconfiança, as ansiedades, os temores, que reflete o coração, que não confia 100% em Deus, muitas vezes. A gente tem que pedir perdão, Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Senhor, me perdoa porque eu estou ansioso. E aí vai, irmão. O pecado, ele é parte constante da nossa luta espiritual. Mas o que aprendemos aqui, irmãos, é que enquanto estamos de passagem, devemos nos abster, fugir do pecado. Devemos correr atrás da santidade. Isso diz respeito à santidade. E o pecado, irmãos, não é só a imoralidade carnal ou sexual, ou tudo isso que nós imaginamos, mas também as várias formas do pecado. Por exemplo, o poder. Lembra aquele texto em 1 João, capítulo 2, versículo 16? Eu vou olhar meio rápido os textos aqui, quem quiser anotar. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Dá para perceber que não é só imoralidade nessa área sexual, mas até mesmo quando nós somos abençoados, aquilo pode subir para a cabeça e nós pecarmos. Olha só como que o negócio é tão sutil, né? Poder. A pessoa tem então agora uma autoridade, seja ela dentro do lar, seja no trabalho, seja na escola, e aquilo pode subir para a cabeça dela e ela abusar do poder dela. Alguém disse uma certa vez, na verdade o nome de quem disse a frase é John Acton: o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Não está na Bíblia isso, mas é verdade. Porque o orgulho pode vir quando você tem alguma liderança, alguma autoridade sobre alguma coisa. Então, homens, devemos tomar cuidado como maridos. Nós somos o líder do lar, mas não para oprimir, amém? Mas para liderar sacrificialmente. É diferente. Jesus foi o maior líder que já existiu e olha o que ele fez pelos seus liderados. Ele morreu por eles, por amor. Devemos aprender a liderança com Cristo. O poder pode ser uma tentação. Prestígio, orgulho, a fama. A pessoa, né, tem dificuldade às vezes em ser elogiada. Então, se aquilo é uma fraqueza na sua vida, cuidado, abstente-se do pecado. As posses, irmãos, não tem nenhum problema em ter coisas. É pecado ter coisas? Ter dinheiro é pecado? A Bíblia não fala em nenhum lugar que é pecado. O que é pecado? O amor ao dinheiro. Na Bíblia está cheio de homens e mulheres que tinham coisas, mas também está cheio de exemplos de pessoas que não tinham nada, ou tinham pouco, né? Mas que independente disso, o amor ao dinheiro é que causava a pessoa cair. O rei Davi ele tinha muito, mas o coração dele era dependente de Deus, né? Nós podemos ver nas Escrituras. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a cobiça, o amor às coisas pode nos levar. Então, o que é fraqueza na sua vida? Então eu falo para você, irmão, diante de Deus, ora, Senhor Deus, o que é que me pega? O que é mais fraco na minha vida? Abstenha-se do pecado, confesse, deixe, vigie, pede ajuda. Como peregrino, irmão, isso aqui não é nossa casa, aqui é passageiro. Não vamos ficar presos, nos arrastando e nos amarrando com aquilo que desagrada a Deus. Vamos então honrar a Deus. Quando Deus nos dá bênçãos, nos damos para a glória dele, mas que aquilo não seja o nosso ídolo, que aquilo não seja o nosso ídolo. Irmãos, nós estamos falando de patriotismo, né? Sabia que é possível termos até a pátria como nosso ídolo? Sabia? Que nós podemos às vezes até ficar, e isso eu falo porque eu sou patriota, irmãos, eu sou patriota, tá? Eu amo o meu Brasil, mas nós podemos até confundir as coisas e ficar na porta do quartel e não ir para a igreja. Aí você vê quem que é o primeiro na sua vida. Mas se eu não for, o Brasil vai afundar. Mas quem é que vai manter o Brasil em pé? Deus ou os generais? Deu para ver o resultado, né? Valeu a pena? Valeu a pena? Deus pode mudar situações, irmãos, quando nós colocamos tudo no devido lugar. Então, irmãos, abster-nos do pecado. Então devemos, como peregrinos, tomar cuidado com isso, irmãos. Prestar atenção que aqui não é o nosso lar. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Vamos colocar Deus onde Ele merece estar. Ele em primeiro lugar. Aí sim as outras coisas vão se encaixar. Agora, a segunda coisa, irmãos, que seria
o ensinamento de nós como peregrinos, está no versículo 12. O que diz lá? Versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Como peregrinos, irmãos, também nós devemos vigiar a nossa conduta, não somente o pecado, que é algo às vezes é muito pessoal, né? Fica lá no coração, nem todo mundo percebe, né? Agora a nossa conduta, isso aqui todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo como você está vivendo, como você está andando. Então isso tem a ver com o nosso testemunho. Como peregrinos devemos prestar atenção também na nossa conduta. É isso que Pedro, inspirado pelo Espírito, nos alerta, que alerta os primeiros leitores e nós também, né? Que devemos ter o viver honesto entre os gentios. Aqui os cristãos, eles estavam sendo hostilizados, maltratados, talvez isolados por conta do mundo, por serem cristãos. Mas Pedro falou, seja honesto, faça a sua parte. Não é por causa que eles estão vendo, é porque Deus está vendo. Faça a sua parte. E aí, ele continua mesmo falando, né, que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, aí já tem calúnia, né? Já estão falando, tá vendo, aquele crente. Sabia que muitas vezes o descrente, ele sabe melhor como devemos viver do que nós mesmos? Ele sabe certinho as regrinhas. Mas crente não faz isso. Crente não veste isso, crente não vai em tal lugar, crente não bebe isso, não come isso, não faz. Sabe certinho, irmão. Só falta a pessoa estar na igreja, escrever uma Bíblia também, né? Porque ela sabe tudo, né? Então Pedro está falando assim: aquilo que eles acusam vocês, se vocês forem honestos, aquilo que eles acusam vocês como malfeitores, eles vão ver que não tem maldade, que não tem desonestidade. Aí eles vão glorificar Deus. Eles vão glorificar Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então, irmãos, o mundo está de olho. E como que a gente pode dar bom testemunho para que aquelas pessoas que acusam, maltratam, caluniam, eles olham e falam: eu posso falar mal, mas na verdade, eu não encontro nada de errado na vida da pessoa. Não é que a pessoa é perfeita, não, ninguém é perfeito. Mas você não dá motivo para falar mal. Tá? Você procura ser cuidadoso com a aparência do mal, com aquilo que pode causar algum problema, porque você sabe que você não é daqui, você está de passagem, então você procura ser cuidadoso. E logicamente, irmãos, nesse mundo, né, vão ter coisas que mesmo você fazendo certo, as pessoas vão te acusar. Fizeram isso com Jesus, né? Fizeram isso com Paulo, não tem como fugir. Mas você, de sã consciência diante de Deus, procura vigiar a conduta, porque é muito importante, irmãos. Uma vez chegaram em Jesus os fariseus e os herodianos, querendo pegar Jesus nas respostas, e faziam isso direto com Jesus. Lembra-se disso? Jesus estava no lugar, aí chegavam os fariseus com uma armadilha, com aquelas palavras bonitas e doces. Jesus, eu queria te fazer uma pergunta, viu? Nós sabemos que o Senhor é bondoso. E aí, Mateus 22, 21, chegaram para ele para saber sobre os impostos, se deveria pagar os impostos ou não, porque afinal de contas, César era um líder, né? Mas não era um líder exemplar, não era um cara muito bom, tinha fama de cruel, assassino, corrupto, provavelmente. E aí, o que Jesus vai fazer? Será que Jesus ele vai falar: não, você tem que ajudar mesmo essa sociedade corrupta, você tem que pagar certinho, mas você está ajudando uma sociedade corrompida a continuar fazendo mal? O que será que Jesus vai fazer? Olha o que Jesus falou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele falou: me dá uma moeda aí. Jesus é muito prático, mas ele pegou a moeda, aí pegou a moeda e falou: olha, de quem que está o rosto aí? De quem que é esse rosto aí? Era o rosto do César, né? Tinha lá carimbado. Então dá a César o que pertence a ele, e dá a Deus o que pertence a Deus. Jesus foi muito sábio na resposta, irmãos, e isso nos ensina que o fato de sermos cristãos, estarmos num mundo pervertido, em qualquer país que seja, irmãos, seja um país onde você vê que as pessoas são honestas, que tem pouca corrupção, ou um país que tem muita corrupção saindo pelo nariz, né? Isso não nos dá desculpa de agirmos errado, tá, irmãos? Porque nós vamos prestar conta para Deus, tá bom, irmãos? É para Deus. Então, se você tem dúvida disso,
esse texto pode nos esclarecer. Porque às vezes a gente está aqui, a gente quer falar do Evangelho, que você tem que crer em Jesus como Salvador, mas a gente age errado lá fora com a desculpa de que todo mundo faz errado mesmo, eu vou fazer. Isso é mau testemunho, irmãos. E as pessoas que você evangeliza estão de olho nisso. Fala, que tipo de pessoa é? Que só faz o bem quando lhe fazem bem, mas quando lhe fazem mal, ele faz o mal. Ou ele é alguém que mesmo quando fazem mal, ele faz o bem. Puxa vida, essa pessoa é diferente. Porque foi assim que Jesus fez. Romanos 5, capítulo 8, capítulo 5. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, irmãos, como corruptos, como pecadores, como desobedientes, inimigos de Deus, Cristo morreu por nós. Ele não esperou a gente fazer as coisas certinho para ele falar, agora sim, agora eu vou morrer por vocês, não, irmãos? Então isso nos dá um exemplo, modelo, irmãos, de que não precisamos ver tudo bonitinho, certinho, do jeito que a gente concorda, para que então a gente seja correto e obediente e nossa conduta certa. Não devemos fazer certo, porque isso é o que agrada a Deus. Amém, irmãos? Amém? Esse tipo de pregação pode não agradar as pessoas, mas nós estamos aqui para agradar a Deus. Amém? Amém. O terceiro ensino que Pedro dá para nós, para as pessoas, os crentes que sofrem nesse mundo, é de darmos exemplo de cidadania. Dando exemplo de cidadania. Isso às vezes pode até soar como aqueles comerciais de proteção da natureza, de reciclagem, né? Seja um bom cidadão, né? Mas isso é muito mais do que isso, logicamente. Os versículos 13 até o 17 vai ilustrar, vai explicar mais o que quer dizer isso. E isso tem a ver com honra, tem a ver com submissão e honra. O texto, versículo 13, já começa assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, quer como superior, dos governadores, e aí vai. Então, irmãos, devemos, como cristãos, nos sujeitar às ordenações. Agora, devemos sujeitar não porque elas são boas, mas por amor do Senhor. Aí está a diferença. Por amor do Senhor. Aí o texto, né? Tem vários textos na Bíblia que nos dá esperança, irmãos, de que mesmo que você faz algo certo no meio de uma geração corrupta, você sabe que Deus, Ele está acima, Ele está vigiando. Mesmo que os juízes desse mundo são injustos, e são mesmo, Deus é justo. Deus está acima no seu trono, olhando as intenções do coração, sabendo o que é certo e o que é errado, e Ele vai abençoar o que faz o certo, e Ele vai pesar a mão em justiça. Deus se encarrega de tomar a frente, tá, irmãos? Se Deus faz isso, eu não preciso tentar fazer com minhas mãos. Mas devemos sim, de acordo com os direitos que temos como cidadão, correr atrás. Tem a forma correta, tem a maneira correta, né? Devemos clamar, e com a esperança de que Deus está sobre tudo e todos. Eu vou ler uns versículos aqui, irmãos, bem rapidamente. Se você quiser anotar, para depois você achar, tudo bem. Deus, Ele é quem dá autoridade para as lideranças. Sejam essas lideranças que chegaram no poder de forma democrática, de modo justo, ou não, tá, irmãos? Se Deus colocou lá, ou Deus permitiu que fosse lá, está no controle de Deus. Nada pega Deus de surpresa, não é, irmãos? Não existe corrupção em lugar nenhum que pega Deus de surpresa e fala, mas Deus não consegue pisar. Não, irmãos. Deus sabe, muitas vezes Deus permite com que o mal aconteça numa nação para que a nação olhe para Ele, não olhe para lideranças, não olhe para pessoas, não olhe para generais, não olhe para ser humano, olhe para Ele. Olhe para Ele. Daniel 4:7 diz: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Aqui Deus falou para Nabucodonosor, lembra? Ele era o líder do Império Babilônico, um dos impérios mais poderosos que já existiu. Esse homem, ele começou, por causa do orgulho, começou a comer como um animal. Ele perdeu a consciência, começou a crescer pelo no corpo dele, ele comia, vivia no mato, comendo.
comida de porco, sabe? Até que Deus aparece para ele, ele teme a Deus, eu creio que ele se converte, é convertido ali, e aí Deus fala, olha, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, ele põe em quem ele quiser. Até que em um reino pagão, um reino incrédulo, mal, se entrou no poder, tem a mão de Deus aí de alguma forma. Ou Deus falou, eu quero você, ou Deus falou, ó, eu permito que você vá. Outro texto, irmãos, que Deus dá autoridade, Jesus, quando estava diante de Pilatos, Pilatos questionando Jesus, acusando e questionando, Jesus ficou quieto, em silêncio. Aí Pilatos ficou nervoso, você não sabe quem eu sou autoridade, se você soubesse quem eu sou, você responderia. Aí Jesus disse, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Até quem acusou Jesus recebeu o poder de Deus para fazê-lo. Olha, irmãos, dá para ver o poder do nosso Deus, irmãos? Então a gente pode confiar, pode descansar em Deus. Você ora, você confia, faz sua parte, deixa Deus fazer a dele. Você está em boas mãos, irmãos. Você é cidadão do céu, se você tem Jesus como Salvador. Fique em paz, faz sua parte. Faz sua parte. Presta atenção naquilo que o apóstolo está falando, né? Abstende-vos do pecado. Tem essa luta com você mesmo, sua carne, seus desejos. E você prestar atenção nisso, né? Vigia a sua conduta, preste atenção, de sã consciência, como eu estou vivendo. Eu quero dar bom exemplo, dar bom testemunho, porque afinal de contas eu estou aqui para falar de Jesus, né? E agora, eu quero dar exemplo de cidadania. Outro texto, Provérbios 21:1 diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Sabia que as decisões dos reis, dos presidentes, das nações, seja lá, por pior que seja, Deus pode mudar, Deus pode conduzir. E aí que está a oração, irmãos. Nós podemos orar para prevenir com que lideranças tomem decisões erradas, ou para fazer com que elas tomem decisões certas. Isso depende de Deus, em última instância. Ah, mas ele vai tomar decisão, vão tomar decisão errada, e vai acontecer isso mesmo, porque é final dos tempos, tá? Deus está certo, isso vai acontecer. Mas Deus pode segurar a corda até o último minuto, porque tem igrejas, irmãos, que confiam em Deus e estão clamando, Senhor, não deixe isso acontecer. Senhor, ajude para que tenhamos liberdade, temos uma igreja com a porta aberta. Ajude para que não haja encargos tributários e coisas assim mais, para que torne impossível a vida e o funcionamento de um grupo como esse. Ajude para que a imoralidade pare, para que os nossos filhos possam ir para a escola e voltar com coisas boas, ou neutras no mínimo, mas não vir com porcaria, com coisas que devemos ensinar, tirar da cabeça e do coraçãozinho delas. Temos que ensinar, tirar o que elas aprenderam na escola. Senhor, ou podemos orar, pedir tudo isso para Deus, Senhor, ajude nossa nação, ajude nossos líderes, ajude nossos prefeitos, governadores. Dá para entender, irmãos, que devemos orar, devemos dar exemplo. Aqui, Pedro está falando que é da vontade de Deus que nós, fazendo bem, tapemos a boca da ignorância dos homens insensatos. Então, você quer fazer os outros pararem, ficarem quietos? Faça o bem. Ah, pastor, mesmo fazendo bem, eles vão continuar falando mal. Eles vão estar mentindo. Mentira usa calça, usa bermuda como calça. Ou seja, tem perna curta. A mentira, ela não vai se manter por muito tempo, tá, irmãos? Devemos lembrar que Deus está encarregado em julgar, em dirigir, em abençoar, em galardoar. Devemos, aqui o texto nos fala, irmãos, devemos fazer isso com os reis, com os governadores, porque os governadores são enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Pelo menos esta é e deveria ser a função dos líderes. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca, a ignorância dos homens, como livres e não tendo liberdade com a cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Irmãos, nós somos livres, uma vez que você crê em Jesus. Você tem a liberdade verdadeira. Eu ouvia muito o presidente antigo do nosso país usar o texto, falando, conhecereis a verdade vos libertará. Eu gostava muito daquele versículo, gosto muito desse versículo.
estava sendo usado fora de contexto ali, né? Não tá falando da verdade nesse sentido de conhecimento dos fatos, de números, mas da verdade do Evangelho, ou seja, todas as pessoas precisam conhecer a Cristo para ser livres de verdade, né? Mas nós entendemos, vivendo num país onde a corrupção impera por décadas, ou séculos, podemos dizer, talvez, nós entendemos que precisamos de verdade, né? Precisamos de honestidade. Mas aqui, irmãos, está querendo dizer que nós somos livres, mas não devemos abusar da nossa liberdade, mas devemos nos colocar como servos de Deus. Como servos, irmãos, nós nos sujeitamos a Deus de vontade própria. Ninguém aqui é obrigado a ser servo de Deus. Tá, irmãos? Nossa igreja está de portas abertas, amém? Entra quem quiser, sai quem quiser, né? Lógico que a gente quer que quem entra fique, né? Mas a gente não pode amarrar ninguém, não pode obrigar ninguém. Você tem essa liberdade, mas o que nós oramos, o que nós ensinamos é que você seja um servo de Deus de coração, que você sirva a Deus. Você venha para a igreja porque eu quero louvar a Deus, eu quero aprender o que Deus tem para me falar, eu quero tomar uma decisão que vai ser uma bênção para a minha família, né? Uma decisão que vai abençoar os meus vizinhos, as pessoas ao meu redor. E aqui a conclusão desse texto, irmão, de sermos cidadãos exemplares é: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Deu para entender como que a nossa postura nesse mundo é de peregrino, e mesmo como peregrino nós podemos deixar uma marca eterna aqui, irmãos. Mesmo de passagem, você vai deixar uma marca que vai durar na sua família, durar na sociedade. A sua cidadania é celestial, e essa cidadania deve guiar a sua cidadania aqui na terra. Antes de ser um brasileiro, acima de ser um brasileiro, eu sou filho de Deus. Amém. Amém? Amém. Devemos lembrar disso. Tá? 1 Timóteo 2:1 e 2, nós lemos isso na hora da oração. Nós devemos orar uns pelos outros. Súplicas, orações, intercessões, ações de graças, uns pelos outros, por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, todos que estão em poderio, em autoridade, irmãos. Mesmo você concordando ou não, Deus não dá opção para você. Ora, agora preste atenção. Mesmo que você concorda com seus líderes, Deus não está falando, se você concorda, ore por eles. Deus está falando, por todos que estão em autoridade, ora por eles. Se a gente quer mudar o nosso país, irmão, de alguma forma que honra a Deus, através da oração, através disso aqui que nós acabamos de falar. Fugir do pecado, e estar vivendo uma vida exemplar, uma vida longe, uma vida de bom testemunho, uma vida longe. Para quê, irmãos? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quem que não quer ter uma vida assim, irmãos? Quem quer ter guerra no Brasil? Eu não quero ter guerra. E para que tenhamos uma vida de piedade, para que a gente possa vir para a igreja, ir e vir com a liberdade que é garantida pela Constituição brasileira, né? E que isso nunca venhamos a perder. Nós temos esse direito, sabia? De nos reunir para cultuarmos a Deus. Podemos falar o que nós acreditamos. Nós temos essa liberdade, irmãos. E devemos aproveitar isso e viver uma vida com honestidade. Então, essa palavra de encorajamento no culto patriota, que você seja um patriota que ama a sua nação, mas ama a Deus acima de tudo. Amém? Amém. E que você leve Cristo aos perdidos do nosso Brasil.